Jesus prenunciou aos discípulos a sua vinda. E a igreja do Senhor está ancorada neste objetivo. A igreja do Senhor está estribada nesse escopo. Esse é o alvo da igreja. Essa é a expectativa da igreja. Nossos comportamentos, nossa conduta, nossas atitudes devem ser condicionadas, devem ser definidas por esse fator, que é o fator da segunda vinda de Jesus. Jesus prenunciou a sua vinda em vários momentos. E os discípulos foram orientados, foram instruídos a levarem a vida espiritual em estado de alerta, em estado de vigilância, para que estejam preparados para esse grande dia e esse grande momento. Nós não podemos viver como se Jesus não viesse. Nós não podemos ter o fato da volta de Jesus como algo dispensável, como apenas um apêndice, como algo que não interfere em nossas vidas espirituais. A volta de Jesus não pode ser apenas um apêndice. A volta de Jesus precisa ser essencial, vital para nossas vidas espirituais. A própria aliança que Jesus fez, prenunciando a sua morte e estabelecendo o Novo Testamento no seu sangue, quando nós, ao participarmos da ceia, doutrinados pelo apóstolo Paulo, o próprio Paulo, recebido do Senhor, diz: até que ele venha. A ceia do Senhor é até que ele venha. Então, nossas vidas, nossas atitudes precisam estar concatenadas, precisam estar atreladas à volta de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão, se atente para a volta do Senhor. E eu quero, então, me fazer valer dessa parábola que causou muito impacto quando Jesus a proferiu aos seus discípulos. E a Bíblia está dizendo assim, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. Eu quero que você repita comigo essa frase: o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. É assim que é o reino de Deus. É assim que é a realidade nua e crua do reino de Deus. Jesus não nos enganou acerca de como seria o reino de Deus. Muitas pessoas têm expectativas equivocadas acerca do reino de Deus, mas Jesus nos deu um panorama, Jesus nos deu um retrato nítido de como é o reino de Deus. E o reino de Deus, muitas pessoas criam um platonismo, cria um idealismo utópico acerca do reino de Deus. Tem muitas pessoas que têm uma utopia acerca do reino de Deus, como se o reino de Deus fosse perfeito, como se o reino de Deus fosse irretocável. Não, o reino de Deus ainda será completo, o reino de Deus ainda alcançará um estágio de plenitude, segundo as profecias bíblicas, mas o reino de Deus atual, ele é o quadro que está pintado aqui, é semelhante a 10 virgens. E daí o que vem depois? 10 virgens. Aparentemente, olhando para 10 virgens, a gente não vê problema nenhum. Quando aceitei Jesus, cheguei na igreja, eu olhava para a igreja e não via problema nenhum. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver que na igreja também tinha problema. Com o passar dos anos, eu percebi que na igreja tinha problema, como em todo lugar tem problema. Existe igreja perfeita? Existe igreja que não tem problema? Se existir, por favor, não vá para lá, continua aqui mesmo, irmão. Se você descobrir que tem uma igreja que não tem problema, uma igreja perfeita, uma igreja que não tem nenhuma, que não tem nenhuma imperfeição, então, por favor, meu irmão, eu te oriento, aproveita e fique aqui. Por quê? Porque você vai para lá para estragar a igreja perfeita. Se você chegar lá, a igreja vai deixar de ser perfeita.
Eu não saio da minha igreja por causa de igreja. Ah, a igreja tem muito problema. Toda igreja tem problema. Agora, quem diz que a igreja não é para ter problema? Aqui é lugar de problema, irmão. Me perdoe. Deixa eu te falar, aqui é lugar de problema. Porque o dono da solução está aqui. O problema não é o problema é quando a gente perde a nossa fé e fica olhando o problema, e fica vivendo de problema, e fica reparando o problema. Nós não estamos aqui para olhar problema, nós estamos aqui olhar para quem é a solução dos problemas, que chama Jesus Cristo de Nazaré. Então deixa eu te adiantar. Talvez você está chegando na igreja, novo convertido, aceitou Jesus recentemente, frequenta a igreja, fala assim, e pensa que a igreja é um lugar onde não tem problema, onde nós estamos imunes aos problemas, a dificuldade, a gente que comete erro. Irmãos, aqui é o lugar onde a gente comete erro. A igreja é lugar de pecadores. A Bíblia diz que Jesus é amigo dos pecadores. Aqui é lugar dos pecadores. Aqui não é lugar de gente que não tem pecado não, irmão. A gente fala assim, o pessoal do mundo fala, mas que adianta ser crente? Vai na igreja todo dia. Irmão, nós vamos na igreja todo dia porque nós somos pecador mesmo. Meu. A gente precisa estar aqui, eu preciso estar aqui. Eu fui salvo para estar aqui. Te recomendo, meu irmão, vem para a igreja. Porque aqui é o lugar da vitória, aqui é o lugar da bênção. Aqui não é o lugar de quem não tem problema. A Bíblia diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Até que cheguemos à unidade da fé. Ao conhecimento de Jesus Cristo, a estatura completa da varonilidade de Cristo. Efésios capítulo 4 está escrito, querendo o aperfeiçoamento. Significa, irmão, se o propósito de Deus, através dos ministérios, através da igreja, é o aperfeiçoamento dos santos, como diz o saudoso pastor Alfredo Requidal, se então significa que santo não é perfeito. Se a obra é o aperfeiçoamento do santo, então significa que santo não é perfeito. Então alguém fala assim, fulano está querendo dar uma de santo. Não, irmão, não está querendo dar de santo, ele é santo. Vocês todos são santos, uns mais e outros menos. Vocês todos são santos, irmãos. Nós aqui somos santos, não porque somos impecáveis, não porque somos perfeitos, mas somos santos porque estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos, até quando que esse aperfeiçoamento vai acontecer? Até que cheguemos à unidade da fé. Até que cheguemos ao conhecimento de Jesus Cristo. Até que cheguemos à varonilidade perfeita de Jesus, à estatura de Cristo. É aí que a coisa anda. Então alguém já chegou aqui à unidade da fé? Alguém aqui já chegou ao conhecimento de Jesus Cristo? Ah, eu conheço Jesus. Você conhece Jesus, mas não conhece tudo acerca de Jesus. Baixa a tua bola aí, meu irmão. Eu sei que você conhece Jesus. Eu sei que você tem Jesus. Mas você já sabe tudo acerca do teu Jesus? Você já chegou à unidade da fé? Alguém aqui já chegou à unidade da fé? Eu não cheguei. Quando é que tudo isso vai acontecer? Quando Ele voltar. Quando Jesus voltar. Aleluia. Tem muita gente que é orgulhoso na igreja, porque busca Deus, porque é hora de madrugada, ele acha que é melhor que todo mundo. Você não é melhor que todo mundo não, meu irmão, mas você também não é pior. Você só tem que ficar na tua. Se você ora, se você busca, se você jejua, então não faça disso um pedestal de orgulho, porque isso vai acabar com a tua vida espiritual. Vigia, rapaz. Dá lugar para Deus, fica na benção. Então o reino de Deus é semelhante ao quê? A 10 virgens. Olhando para 10 virgens, você vê algum defeito? Todo mundo, todas virgens, todas de branco, todas com lamparina na mão. Olhando não tem problema. Mas a Bíblia faz questão de abrir a caixa preta para a gente falar que está vendo? São 10 virgens, mas 5 são prudentes e 5 são nécias ou loucas. Então na igreja tem esses dois grupos, de gente prudente e de gente doida. De gente imprudente, de gente que arriscam, que colocam sob risco valores imprescindíveis da fé. Gente que coloca sob risco a sua própria salvação. Irmão, você não pode perder a tua salvação, meu irmão, pelo amor de Deus. Você não pode colocar em jogo a tua salvação. Você não pode ser doido a ponto de correr o risco de ir para o inferno. Não é possível. Você já foi arrancado do mundo. Você já chegou ao conhecimento da verdade. O Jesus já nasceu no teu coração pelo novo nascimento. Você desceu as águas do batismo.
foi batizado com o Espírito Santo, fala em mistério, para depois disso perder a salvação? Isso é o doido na igreja, irmão. É gente prudente. O que é prudência? Prudência é uma virtude que nos ajuda a prever e nos antecipar acerca do perigo e do mal. Vou repetir, prudência é a virtude que nos instrui a como nos prevenir. A prudência nos ajuda a enxergar um pouco mais além, antever os problemas. E a prudência, quando você se antevê os problemas, você se prepara. Se você sabe que vai ter um problema lá na frente, por exemplo, se você ganha teu salário e você não guarda um tiquinho do teu salário para fazer uma poupancinha para a hora da necessidade, se você não tem uma reserva de emergência, na hora que furar o pneu do teu carro, você está lascado. Agora, a dor de barriga manda aviso na hora que vem? Manda aviso a dor de barriga? Você sabe a hora que vem? É por isso que precisa ser prudente. Você precisa ter reserva de emergência, reserva estratégica, reserva de socorro, porque senão você morre por pouca coisa. Então, na hora que você tem que ter sempre uma reserva, uma rota de fuga. É por isso que eu administro a igreja aqui com os irmãos que trabalham comigo aqui no administrativo. Os irmãos sabem muito bem que eu conduzo as coisas administrativas, compra, o tempo. Tem um monte de coisa que acontece, irmão. A gente compra, a gente paga aluguel, tem um monte de coisa, tem um monte de compromisso a igreja. Se eu não conduzir essa igreja com prudência, a gente enfia ela no atoleiro. Daqui a pouco nós estamos cheios de dívida. E para a glória de Deus, nós não devemos nada para ninguém. Nós temos compromissos a vencer. Aleluia, isso para mim é uma benção. Mas devendo, nós não estamos devendo para ninguém. E por quê? Porque eu não sou doido. Nós temos um nome a zelar. Eu represento vocês aqui. Eu não quero que vocês sejam leva na cara aí pela rua, não. Vai lá na Amarelinha onde a gente compra, vai na Silcom onde a gente compra, vai em todo lugar onde a igreja compra, para ver se tem nota pendente lá, se tem conta lá para pagar. Porque senão você vai passar vergonha pelo pastor que você tem. Mas eu estou aqui para cuidar dessas coisas e para conduzir as coisas com prudência. O reino de Deus tem 10 virgens, que aparentemente está tudo ok com todas elas. Mas a Bíblia no versículo seguinte diz que 10 eram prudentes, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E as 5 prudentes e as 5 loucas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Qual é o problema o que fez a louca ser louca? A louca ser louca é não ter se precavido. É saber que você vai precisar de algo lá na frente e você não se importar com isso. É você deixar de fazer o óbvio. Irmão, você sabe o óbvio? Eu vou falar que tem coisa que não tem segredo, irmão. Pelo amor de Deus, é o óbvio. Você está esperando alguma coisa de Marte? Você está esperando alguma coisa lá das galáxias? O que você está esperando? Um disco voador, uma coisa assim que ninguém nunca viu na vida? Não. O negócio aqui é o arroz com feijão mesmo, irmão. A vida cristã é um negócio simples. Tem oração, você não vem por quê? Tem escola bíblica dominical, você não vem por quê? Pergunto para você. Eu não sei qual que é a tua situação, eu não estou aqui para te julgar. Mas eu estou falando que você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. E por que você precisa ler a palavra de Deus? Para encher a tua mente de conhecimento bíblico? Não. Você precisa alimentar a tua alma. Tem culto de ensino para ministrar doutrina no teu coração. Tem os cultos, tem escola dominical, tem culto de oração. Infelizmente, irmãos, as coisas vão de mal a pior. Por quê? Porque nós deixamos de fazer aquilo que nós estamos careca de saber. E eu muito mais careca de saber. Irmão, eu estou animado hoje com vocês aqui. Eu preciso falar de coisa séria Não é verdade? Nós estamos careca de saber disso. Alguém precisa saber, irmãos, é novidade para alguém aqui que as virtudes precisam ser praticadas? Por que eram loucas? Porque deixaram de fazer o óbvio.
Por que deixar de fazer aquilo que é coisa mais simples de fazer? O que é que eu preciso fazer para receber a minha bênção? Eu preciso subir uma escadaria de joelho de 400 andares, de 500 andares de joelho, fazer um sacrifício de tolo, carregar uma cruz nas costas, fazer para pagar a promessa? Não, Jesus já pagou na cruz, mas eu tenho responsabilidade espiritual com a minha fé, com a minha vida, e eu não posso abrir mão disso. Aí na hora que a botina aperta, na hora que Jesus, porque irmãos, Jesus libera a prova para todo mundo, tem a hora de todo mundo aqui. Tem hora de todo mundo. E a hora chega sem mandar aviso. Porque quando deu meia-noite aqui, chegou. A hora chegou para as loucas e chegou para as prudentes. Aquelas que tinham azeite e aquelas que não tinham. Agora, por que a gente não faz o óbvio? Por que a gente insiste em não fazer o que é óbvio? Por que a gente insiste em fazer aquilo que está na cara de todo mundo, que você já sabe? Você não precisa ser doutor em teologia, você não precisa ser mestre nas escrituras, você não precisa conhecer, você não precisa conhecer de fio a pavio o grego, o hebraico, o aramaico, os originais das escrituras, você não precisa ter acesso a um código secreto. É um negócio que está esviscerado para todo mundo, de mamana caducando, todo mundo aqui sabe disso, e não faz por quê? A louca é louca porque não faz aquilo que é óbvio. Você entra no carro e não põe o cinto de segurança? Então se prepare, meu amigo, porque no dia que o painel do carro encontrar com a tua mandíbula, vai arrancar a tua mandíbula fora. Então entra dentro desse carro e coloca logo esse cinto, porque é o cinto que te ajuda a ser prudente contra algo que pode acontecer. Agora, você já ouviu falar na lei de Murphy? Alguém aqui já ouviu falar da lei de Murphy? Você sabe que aqui não é só Bíblia e teologia não, aqui tem cultura também, irmão. Lei de Murphy diz que quando algo pode dar errado, dará errado. Alguém fala, ó, isso pode acontecer, então vai acontecer. E se na hora que acontecer você não fizer a lição de casa, você vai ser tido como louco, você é doido. É doido, meu irmão. Não haja... você... As virgens eram todas virgens. Virgem é sinal de pureza. Eram noivas. Noiva está à espera do noivo. Todas elas estavam engajadas num projeto de excelência. Mas a virgem não guardou. As virgens continuaram virgem. Ou seja, para manter a pureza, para manter a santidade, dá trabalho. Irmão, servir a Deus. O que não dá para entender é você passar uma vida inteira na igreja, porque servir na igreja já é difícil. Servir a Deus é a coisa mais difícil do mundo. Alguém fala, não, servir a Deus é fácil. Difícil era na época do Antigo Testamento. Irmão, nunca vi um dia na minha vida que servir a Deus foi fácil. Não teve um dia na minha vida que servir a Deus foi fácil. Servir a Deus é difícil. Você tem que negar a carne, você tem que renunciar ao mundo. E você está achando que o mundo não oferece coisa boa? Eu lá sou besta, irmão? Claro que oferece coisa boa. Se não oferecesse coisa boa, a gente não ficava tentado pelo mundo. A gente só fica tentado porque é coisa boa. Ou você fica tentado a comer alface? Você fica tentado a comer alface com rúcula? Agora coloca uma picanha para você ver, se você já não fica todo estimulado. Alguém aqui é tentado a comer alface? Ai meu Deus, eu estou me segurando para não comer alface. Eu nunca vi esse ainda. E por quê? Porque tentação nos instiga para coisas que o mundo oferece e que a nossa alma tem apetite, que a nossa carne quer. Então é fácil, então, negar, resistir às tentações, só se o mundo oferecesse alface para alguém. Uma vez eu estava assistindo um palestrante lá na usina, e ele estava falando sobre drogas. Ele falou assim, nós não podemos falar para os jovens que droga é coisa ruim. Claro que droga tem consequências ruins, mas dizer que droga é ruim, os jovens vão rir da tua cara. Porque ela tem um efeito muito bom, extasiante, e depois tem consequências ruins. Então você tem que falar a verdade, porque ninguém vicia em alface. As pessoas só viciam porque tem um efeito positivo.
Entendeu? Então, você não pode falar as coisas com simplismo, senão eles vão rir da tua cara. Então, a tentação, ser crente não é coisa fácil. Então, manter a pureza não é coisa fácil. Mas e aí? Você está na igreja, está lutando, serve a Deus, mas serve a Deus de qualquer jeito. A Bíblia diz, a boa semente caiu na boa terra e produziu 30, 60 e 100 por um. Quanto que a boa semente vai produzir na tua vida? 60, 30 ou 100? 30 está menos de 50%. Então você vai ver sempre esses 3 tipos de crente na igreja. É crente, eu não estou dizendo que não é crente, porque aqui é noiva, não estou dizendo que não é noiva. É virgem, quem está dizendo que não é virgem? Está dizendo que não é virgem? A Bíblia está descendo o cacete, está dizendo não é virgem, é porque bem que eu sabia que essas virgens não eram virgem direito. Não, a Bíblia diz que eram virgens. Eu não estou dizendo que você não é crente, eu não estou dizendo que você não é salvo, eu não estou dizendo que você não tem Jesus. Eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que você age como louco quando você não faz aquilo que você precisa fazer vitalmente na tua vida. E não adianta você falar, pastor, irmão, se você for esperar a tua carne querer orar, você sabe quando é que a gente vai, quem não ora quer orar? Quando está numa cama para morrer. Aí ele quer oração, aí ele quer chamar quem ora, aí ele quer fazer campanha. Aí ele quer fazer campanha, aí ele vira um super crente. Larga de malandragem, meu irmão, vem logo para a bênção, vem logo para o poder, vem logo para a graça. Vem produzir 60 pelo menos, vem produzir 60, um pouquinho a mais de 50. Agora eu não estou dizendo que você não é salvo, não estou dizendo que você não tem Deus, não estou dizendo que você não estou dizendo nada disso, estou dizendo que você é crente. Agora, tem esses 3 tipos de crente, o crente 30, 60 e o crente 100. A boa semente caiu na boa terra. E a boa terra produziu 30, 60 e 100. A boa terra, ou seja, você produz 30, você podia produzir 50. Você podia produzir 60. Você podia produzir 70. Você podia produzir 80. Você podia chegar a 100. E por que não chega? Você podia fazer mais, você pode fazer mais. Você tem saúde, você está de pé, Jesus te abençoou, você anda de carro. Você lembra quando você andava de a pé? Você lembra quando você andava, que o teu carro era o SP2, como dizia? Você lembra quando você não tinha emprego? Você lembra quando você puxava a cachorra? Você lembra quando a coisa era brava para o teu lado? Hoje você está aí abençoado. Tem carro bom, carro novo, tem casa boa, tem celular do bom, come a melhor comida. Deus tem enchido a tua despensa, tem te cercado de bênção. Por que você acha que Deus te cercou de bênção desse jeito, meu irmão? Por que você acha que Deus tem te feito prosperar desse jeito? Para você levar a vida espiritual de qualquer jeito? Para você levar a vida espiritual meia boca? Para você levar a vida espiritual à la vontade? Para você levar a vida espiritual de maneira relapsa, perdulária? Para você vir no culto quando der para vir? Para isso que Deus te deu esse carro lindo que você tem? É para isso que Deus te deu a família bonita que você tem? É para isso que Deus te deu? Ou Deus te deu para você servir o nome dEle? Eu acredito que Deus te abençoou para que você abençoe, para que você seja uma bênção. Agora não é possível, meu irmão, eu preciso falar isso para vocês, é a primeira vez que estou falando isso aqui. Chega no culto de oração, tem 20 pessoas aqui. E onde você está na hora da oração? O Inaildo dá aula aqui todo domingo, irmão. Você assistir a aula dele é de arrebentar a boca do balão. Não tem um dia que eu não saio daqui, rapaz, glória a Deus. Eu falo aqui pelos irmãos, mas eu tenho certeza que a irmã Érica, a minha esposa também dá aula nas irmãs. É bênção pura. Tem aula de discipulado para quem quer fazer reforço bíblico. Tem um monte de coisa. Os irmãos aqui da escola dominical, uma bênção. Mas vai ver, tem meia dúzia. E por quê? 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E aí bateu a hora, para todo mundo aqui bateu a hora, deu meia-noite. E essa meia-noite não é a meia-noite do relógio Cronos. Meia-noite é a meia-noite do relógio profético. Vocês concordam comigo, amém ou não? É meia-noite do relógio de Deus. E a meia-noite do relógio de Deus
bate para todo mundo aqui. Ninguém... Alguma das 10 escapou da meia-noite? Meia-noite deu para uma e não deu para outra? Não, a meia-noite pegou todo mundo. Ninguém ficou de fora. Vai chegar a tua hora, meu irmão. Vai chegar a tua hora, minha irmã. E na hora que chegar, como é que vai estar a tua reserva espiritual? E na hora que chegar, como é que vai estar a tua vida espiritual? Vai estar para lá de Bagdá? Ou você vai estar firme na presença de Jesus? Ou você está lá firme na presença de Deus? Cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder. Vou passar pela prova dando glória a Deus? Ou vou passar pela prova com os 4 pneus murchos arriados? Eu estou cheio de Deus aqui nessa casa hoje para falar ao teu coração a palavra de Deus. Como é que é? Você acha que você vai escapar? Não, pastor, Deus está comigo. Vai nessa, negão. Vai achando que, não, Deus tem um quezinho comigo. Ah, tem. Ah, tá. Vai nessa. Vai nessa malandragem aí, achando que Deus vai te poupar. Não, eu já tenho. Tem gente que se apoia espiritualmente em outros. Tem gente que não tem autossuficiência espiritual. Tem crente que se apoia, tem crente que tem dependência psicológica e espiritual em outras pessoas. Tem crente que tem dependência psicológica e espiritual em profeta. Ah, rapaz, eu quero ver qual que é o profeta que vai arrancar desse buraco você. Deus está me usando aqui, meu irmão. Estou falando aqui da parte de Deus. Você tem dependência espiritual. Sabe de uma coisa? Minha mãe ora por mim, então eu estou seguro. Vai chegar a tua hora que não tem mãe, não tem pai, e aí você vai querer recorrer às que tem. Olha só, quem tem para si. Parece até que Deus é injusto aqui, né? Tem um egoísminho aqui, não tem? Mas não é egoísminho não, irmão. Não é egoísmo não. É que cada um tem que cavar o seu poço. A Bíblia diz, tem tu fé, tem em ti mesmo. Porque a hora vai chegar que não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter irmão, não vai ter pastor. Vai ser você e Deus na hora dele. Eita maravilha, eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui, irmão. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Não tem ninguém, que chegou a hora. E aí na hora elas tinham o quê? O que elas tinham no código mental? Qual que era o apoio, o estribo delas, a escora, a muleta? Elas tinham uma muleta espiritual. Sabe qual que era a muleta? Não, na hora que o sapato apertar, eu corro para o profeta, eu corro para a irmã que ora, que profetiza, que rodopeia, eu corro. E aí Deus vai arrancar a tua escora. Quando elas viram que a coisa estava braba, elas foram atrás de quem tinha o azeite. E quem tinha azeite não pôde transferir azeite. Você precisa ter a tua conta. Você precisa ter o teu particular com Deus. Você precisa ter a tua experiência com Deus. Você não pode carregar a tua experiência para cima da tua esposa. Você não pode carregar a tua experiência para cima do pastor. Você não pode carregar a tua experiência para cima do teu líder. Você tem que ter a tua experiência com Deus. Tenha a tua experiência, meu irmão, minha irmã. Tenha o teu particular com Deus. Tudo bem, os nossos irmãos da igreja servem como referência, como pilares, como ajuda. Mas não pense que eles vão te sustentar na hora que você mais precisar. Porque não é assim que funciona. O reino de Deus não funciona assim. Está dizendo, o reino de Deus é semelhante a 10 virgens. E na hora que a virgem louca falou, não, vamos lá que elas vão repartir com a gente. E aí ela falou, vai vocês comprar. Vai orar agora. Aí na hora que elas vão comprar, porque elas sabem onde que tem. Elas são crentes experientes na igreja. Elas sabem que quando ora, Deus responde. Elas sabem onde está o mistério. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer um jejum. Sabe de uma coisa? Eu vou entrar nessa campanha. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar a minha vida no altar. Mas qual que é o risco da loucura aqui?
É que você sabe o que precisa fazer e não fez, e agora não dá mais tempo. Quem é que está entendendo o que Deus está falando nessa noite? É a palavra que está falando. É a palavra que está falando. Põe a tua vida no altar. Busque a Deus. Pare de querer achar desculpa para continuar do jeito que você está. Pare de querer caçar defeito para a tua frieza, justificativa para a tua negligência espiritual. Tem muita gente que não está com a vida no altar e fica se justificando em cima de um monte de justificativas esfarrapada. Com um monte de coisinha. Para de rolo, meu irmão. Vem logo para a presença de Deus. Aqui tem azeite, aqui tem unção, aqui tem poder. Agora você brinca o tempo todo. Você brinca o tempo todo. Você brinca o tempo todo, você brinca. Você está brincando com coisas de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que vai chegar a tua hora. Se você não se consertar, vai ser tarde. Uma das frases mais impactantes que me dói na minha alma é quando eu leio o livro de Juízes e o Sansão, já com os cabelos cortados por Dalila, brincou no colo de Dalila. Brincou com o pecado, brincou com as coisas de Deus, não valorizou a unção que estava sobre ele. Aí ele se acordou e ouviu o grito: os filisteus estão chegando. E aí, quando ele ouviu o brado de que os filisteus estavam chegando, ele disse: me levantarei e irei contra os filisteus. Lamassuri me canta labagai. E a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus não estava mais com ele, e ele não sabia. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Você é crente, você é salvo, você foi batizado, você está na presença de Deus, você sabe o que precisa fazer e não faz. Mas chegou a hora de Sansão, em que ele, de tanto brincar, saiu na direção dos filisteus, e a Bíblia diz: e ele não sabia que o Espírito naquela hora não estava com ele. Lamassuri me canta labacai. Essa é uma noite profética para a tua vida. Coloca a tua vida no altar, irmão. Não precisa ser crente. A nossa carne detesta as coisas de Deus. Tua carne te engana o tempo todo. Você consegue, qualquer um de nós aqui consegue passar uma tarde inteira na Netflix, horas no WhatsApp, no Facebook, no Insta. A gente consegue passar uma hora no Insta, no Facebook, no Netflix, no Globoplay, nesses streamers que tem por aí. A gente consegue passar uma hora assim, uma hora passa voando. Aí eu pergunto: e passar 40 minutos aqui de joelho na oração da quinta-feira, é isso que nós vamos, é essa a gratidão? Nós vamos deixar o coral falir e vamos dar de ombro como se isso não tivesse nada a ver comigo? Você vai deixar o coral falir? Porque Deus te deu uma voz maravilhosa, mas você não quer cantar. Por quê? Você cansou de cantar? Lá no mundo você era cavalo do diabo. Lá no mundo você era escravo, engrilhoado. E essa voz que Deus te deu serve para quê? Para murmurar? Ou serve para exaltar o nome daquele que é vivo? Nós vamos deixar os cultos de oração, essa vergonha que é aqui? É isso?
Nós estamos aqui. Eu estou orando por vocês. Mas não adianta eu sozinho orar por vocês aqui. Eu não sou Jesus Cristo, irmão. Eu não sou salvador de vocês. Eu posso orar por vocês, mas se vocês mesmos não aprender a criar vergonha no meio da cara e não orar por vocês mesmos, não adianta o pastor orar por vocês, porque o pastor não é Jesus Cristo. E ninguém vai resolver o problema de vocês. Eu estou aqui só para ajudar vocês. E eu estou aqui para ser servo de Deus com vocês aqui. Eu estou aqui para servir a Deus com vocês. Nós precisamos, nós estamos no meio de uma crise. Existe uma guerra espiritual. Satanás não descansa. Você acha que o reino das trevas para quando você para? Não para. Por que nós estamos puxando oração? Dias e dias de oração. Porque é gostoso acordar no meio da madrugada? Claro que não é gostoso, irmão. Claro que não. Agora, se você não sentir que precisa, chegou o noivo, todas correram lá, todas correram para receber o noivo. Mas para encontrar mesmo com o noivo, precisa ter azeite. Aí chegou, não tinha. Estava na igreja, mas não tinha. Aí quando foi comprar o azeite, era tarde. É isso? Você vai correr para depois não virar nada. Irmão, me perdoe. Me perdoe. Eu sou pastor de vocês aqui, mas eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Não quero correr, viver dentro de igreja para depois chegar no final e ir para o inferno. Irmão, que graça tem isso, meu irmão? É melhor ter ficado do mundo então. Para viver na igreja para depois ir para o inferno, tenha santa paciência. Não dá. Eu não quero isso para minha vida. Eu não quero isso para minha casa. O diabo não pode tripudiar na nossa cara e a gente ficar feito um pamonha vendo ele fazer as atrapalhadas dele e sem autoridade nenhuma. Você não pode deixar isso acontecer com a tua vida, com a tua família. Nós precisamos nos erguer. Nós precisamos nos colocar na posição. Nós precisamos buscar Deus. Precisamos erguer esse altar, buscar a face do Senhor. E que Deus mande o seu poder. Eu nunca vi tem gente que já virou especialista de reclamar da igreja. Você sai do culto reclamando toda vez, irmão. Você não vê. Nós não vemos aqui para ver defeito. Nós não vemos aqui para ver pecado de ninguém. Nós vemos aqui para ver Jesus e servir a Ele. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide que não caia. Você está vendo o irmão errar? Ore por ele. E bota a tua barba de molho e perde misericórdia, para você também não cair, porque você também é feito de carne e osso como ele. Amém?